Meu amigo, minha amiga, tudo bem com vocês? Você já reparou que desde que se começou a falar da baixa popularidade do Lula, que tá saindo pesquisas o tempo todo, parece que tem alguém que aposta no caos. Enquanto pior, melhor. E à medida que a gente vai ficando mais maduro, a gente vai percebendo que essas pesquisas, elas têm objetivos ideológicos. A casa que pede, que encomenda essas pesquisas, ela tem fins ideológicos. A primeira coisa que eu quero deixar aqui é que essa baixa popularidade do Lula não faz jus ao tipo de governo que ele está fazendo. Lula acerta em quase todas as políticas que ele faz. Inclusive, quem tem alguma dúvida, só é olhar indicadores econômicos, indicadores sociais. A renda melhorou, o desemprego caiu. Então, não faz jus a pesquisa com o tipo de governo que o Lula está fazendo. Então, essa é a primeira coisa que precisa ficar claro. Segundo, a baixa popularidade do Lula não tem a ver com o Lula, a pessoa dele, que é isso que a gente precisa ver numa pesquisa. A pesquisa não está indicando o que as pessoas acham do Lula. A pesquisa está indicando, ou as pesquisas estão indicando, o que as pessoas acham do governo Lula. E isso é muito importante. Parece que tem muito instituto de pesquisa que não deixa isso muito claro. Tem que ficar claro se as pessoas estão achando ruim o Lula ou elas estão achando ruim o governo Lula. Porque é normal que a pessoa, a figura, se desgaste menos do que a instituição. A tendência da instituição é se desgastar mais rápido. Então, é bom deixar claro que parece que tem muita gente que não quer que você saiba que a avaliação é quanto ao governo e não quanto à figura do Lula. Por quê? Quero fazer aqui um paralelo com vocês. Bolsonaro teve um governo horroroso na pandemia, na economia, os alimentos estavam bem caros. Um governo muito ruim, desastroso assim, em todos os aspectos. E eu via muita gente dizendo à época, inclusive pessoas que tinham votado no Bolsonaro e depois se arrependeram, eles diziam à época que Bolsonaro não ganharia nem para síndico de prédio. E eu dizia à época, olha, não é bem assim. Por quê? Porque mesmo com a avaliação negativa, as pessoas não estavam avaliando o Bolsonaro, elas estavam avaliando o governo do Bolsonaro. E mesmo com todo o desastre que foi o governo do Bolsonaro, quando a gente chegou em 22, que teve a eleição, não é porque as pessoas não estavam gostando, por exemplo, do governo Bolsonaro, que elas iam votar no Lula. Então quem votou no Bolsonaro, mesmo achando ruim o seu governo, o que acontece? Se divide direita e esquerda, e aí entra não o tipo de governo que foi feito, mas entra nesse caso aí a figura. Porque me parece que hoje no Brasil as pessoas têm, por exemplo, Bolsonaro, os que gostam dele, como um paizão, como uma figura intocável, como alguém que está acima do bem e do mal, como alguém que não erra. É só você ver que tem todas essas coisas contra o Bolsonaro, mas isso não afeta entre os seus eleitores. Então, quando vai chegando a época da eleição, as pessoas esquecem o que foi feito no governo e as pessoas apostam na figura. Porque aqui entre nós,
As pessoas dizem muito que a gente tem um país dividido esquerda, direita, Lula, Bolsonaro. E nessa divisão, os que votam no Bolsonaro, não é porque, por exemplo, se faz uma avaliação ruim do governo dele, como foi feita avaliações do governo Bolsonaro, e muita gente reprovava o governo Bolsonaro, e nem por isso Bolsonaro deixou de ter tantos votos na eleição. Teve mais de 58 milhões de votos. E o Lula, essa não é a primeira vez que o Lula tem baixa popularidade. É bom que isso fique claro, as pessoas não têm muita consciência disso, mas eu estou dizendo para vocês. E digo, isso não afetará 2026. Para os eleitores do Lula, que estão preocupados e dizendo, meu Deus, com essa baixa popularidade o Lula pode não ganhar a eleição em 26. Repito aqui para vocês, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Quem gosta do Lula, mesmo que esteja reprovando o seu governo, por algum motivo, quando chegar em 26, ele não vai migrar para alguém da direita. Nesse caso não é o Bolsonaro. Bolsonaro não será candidato. Ele não vai migrar. Como também o cara de direita, se fosse um deles no poder, ele também, por exemplo, não migraria para o Lula. E ainda tem um porém. Eu acho que não deve haver preocupações tão alarmantes em relação à baixa popularidade do Lula, porque a direita nem candidato ela não tem. Então quem tem que estar preocupado com alguma coisa é a direita, porque eles não têm um candidato. Quem é o candidato hoje da direita? Se você perguntar para qualquer um, lembra do Bolsonaro, disse que ele era o plano A, o plano B e o plano C? Não tem. A esquerda tem. A esquerda tem o Lula. Então não pense vocês que a baixa popularidade do Lula vai fazer com que votos de seus eleitores, de pessoas que gostam da figura do presidente, mesmo avaliando mal o seu governo, isso não as impedirá de em 2026 elas irem para a urna e votarem no Lula. Isso não vai impedir. Então, eu quero dizer para você que é da esquerda, que tem consciência que o governo do Lula é bom. Inclusive o governo Lula beneficia todo mundo, não é só os petistas. Beneficia todos, inclusive bolsonaristas. Que você fique tranquilo. O Lula está para além do PT. Eu já vi pessoas dizendo assim, ó, eu não gosto do PT, mas eu gosto do Lula. Tanto que existe o petista e o lulista. Porque parece que o Lula está acima, inclusive, do partido. Então tem muita gente que não gosta do PT como partido, mas gosta do Lula como candidato. Fiquem tranquilos. Essa baixa popularidade do Lula, do governo Lula, dificilmente irá influenciar em 2026. Repito, quem vota no Lula não votaria no candidato de direita ou de extrema direita apenas porque avaliou mal o seu governo. Isso não vai acontecer. Por quê? Porque, repito, quando chega na eleição, direita e esquerda se dividem. Fica o tal de nós contra eles. E no nós contra eles, quem gosta do Lula não vai mudar o voto. Isso é uma coisa clara, óbvia. A gente precisa ter tranquilidade e entender o momento político. O momento político é um momento de desestabilizar o governo Lula para tentar mostrar para a população de que ele não serve, mas o Lula é um candidato hoje competitivo e ainda digo para vocês, ele é o favorito a 2026. Mesmo que fosse contra o Bolsonaro, quanto mais que a extrema-direita nem candidato não tem, aí que ele é favorito mesmo. Então uma coisa não tem nada a ver com a outra.
baixa popularidade do governo Lula não vai influenciar numa eleição com o candidato Lula, com a pessoa Lula. E por quê? Porque a gente tem essa questão de alguém que nos representa. Isso é muito comum, nosso, do ser humano. A gente tem nessas figuras, Lula, Bolsonaro, uma representação de alguém que é parecido comigo, ou pelo menos eu acho que é parecido comigo, e chegou lá. E isso não é o governo nem a instituição, é a pessoa. Essa pessoa me representa. Então, como ele me representa, para que a gente destrua a imagem de alguém politicamente, e eu estou falando da pessoa, do candidato em si, isso é muito difícil. Porque isso está... Gente, isso é uma coisa que vem de longa data e que não se perde isso facilmente. Então, eu às vezes peguei pessoas me perguntando: olha, mas por que o Bolsonaro foi tão ruim? Tanta gente ainda votou nele. E eu disse exatamente porque eles não estão olhando o que ele fez. Eles gostam dessa figura ideologicamente. Não, o cara diz que o Bolsonaro não fez nada. Não, ele... Recebi até um comentário uma vez de uma bolsonarista no meu canal, que ela disse: vocês estão com inveja do Bolsonaro, porque o Bolsonaro é um ser incorruptível. Olha a frase. Aí você diz: não, tá aí, ó, vou mostrar pra vocês quem o Bolsonaro é. Olha só o que ele fez. Isso não vai mudar o voto dessa pessoa, porque ela tem no Bolsonaro um ser que a representa ideologicamente, mesmo sem ele ter feito absolutamente nada. E o Lula é o contrário do Bolsonaro, porque o Lula está fazendo um governo bom. Tem altos e baixos como qualquer outro governo, mas ele está fazendo um bom governo. Essa baixa popularidade não muda votos. Não muda votos. Acredite. Por quê? Porque essa figura Lula representa muito uma esquerda que por muito tempo não teve quem as representasse. E a gente achou no Lula um representante daquilo que a gente sonha como um mundo melhor. Então, repito para vocês, a baixa popularidade do Lula não influenciará nada a eleição de 2026. Não vai influenciar. Porque a eleição de 2026 é direita contra esquerda. E nesse aspecto, todos aqueles que consideraram o governo Lula ruim, quando chegar lá, entre votar no Lula e votar no candidato da direita ou da extrema direita, ele prefere o Lula. Tá bom, gente? Eu fico por aqui, peço a vocês que vocês fortaleçam o meu trabalho. Inscreva no canal, deixe seu like, deixe seus comentários, ative o sininho, já compartilhe esse vídeo com outras pessoas e mais uma vez, muito obrigado.